Como tudo é ao vivo, a gente está sempre... Como tudo é ao vivo, boa tarde. Vamos esperar os amigos aqui entrarem. Estava escutando o Alok na sua live ao vivo. Vamos esperar a galera entrar. Estamos aqui esperando a Cláudia para a gente conversar sobre ansiedade. Vamos ver. Agora o Instagram já falou para todo mundo. Alô, Cláudia. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu posicionar melhor aqui, que achei que ficou... Tô tentando também me posicionar aqui melhor. Opa! Porque conforme vai se mexendo, vai ficando estranho. E aí, tem feito muitas lives? Olha, eu até ia fazer mais, mas eu tô trabalhando tanto também, então assim, tá meio complicado, né? Esse início de pandemia, assim, pra a gente que é da área de saúde, assim, tem sido bastante complicado, né? Muitos atendimentos fora de hora, muitos. Também. Muita gente fora de hora, fim de semana, sábado, domingo, feriado, então é complicado. Tem dia que, assim, é quase que o dia inteiro, sabe? Nossa. Infelizmente, a gente tem visto isso acontecer, né? Você tem um consultório em casa? Eu tive que montar em casa nesse momento, porque a gente teve que fechar, né, por conta da quarentena. Então, agora estão reabrindo, né, e o mês que vem já estou planejando já voltar para o atendimento do consultório, mas ainda devagar, né, a gente vai se programar para fazer as coisas todas em segurança. Então, estamos estudando isso direitinho ainda, como é que vai ser. Legal. Não sei se você conhece, né? Para quem não está chegando aqui agora, meu nome é Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindiconte Rio. O sindicato tem 103 anos, fica num prédio lindo ali no centro da cidade, no meio do Saara, bem próximo ali da Central do Brasil e da Praça da República. Assim que voltar esse novo normal, quem sabe convido a todos a conhecerem lá o prédio e falar um pouquinho do sindicato. O sindicato é uma organização que tem por preceito contribuir com a sociedade e unir o profissional da contabilidade, que é um profissional liberal, né? E temos procurado fazer bastante coisa para ele, para que ele tenha um local que ele possa, uma instituição que ele esteja mais próximo e que ele possa conversar, discutir mais. E por isso nós começamos a trazer assuntos diferenciados e não somente dentro da temática contabilidade. Temos feito de comunicação assertiva, de marketing, de diversidade. Então, assuntos poucos diferentes que permeiam a contabilidade para que possamos dar uma outra oportunidade para o profissional da contabilidade e também conhecer outras coisas, né? E essa gestão que está do sindicato, que é 2018-2022, ela tem como preceito fomentar parcerias. Então, por isso, buscando pessoas, fazendo parcerias mais diversas, que contribua com a saúde, com a qualidade de vida e com o dia a dia do profissional. Por isso,
convidamos você, Cláudia, que já desde já agradeço muito por estar aqui participando com a gente, porque é muito importante a gente mostrarmos para o profissional outras coisas que ele pode buscar para ter um alento, né? E aí apresentar a Cláudia. A Cláudia é psicóloga, é especialista em neuropsicologia, que isso deve ser muito interessante. É psicopedagoga e, como eu tinha falado antes, ela é psicoterapeuta, né? Ela tem um consultório e trabalha com a Renata. Né? Isso, com a doutora Renata Ramos. Com a doutora Renata Rocha, e que é uma querida. E ainda não fiz live com ela, tenho que fazer lives com ela. E ela é uma empreendedora, né? Muito, muito Verdade. legal. E aí, queria muito te agradecer por essa disponibilidade e seja bem-vinda, né? E aí, tenho várias dúvidas, porque assim, Cláudia, nesse mundo de live, um faz ginástica, o outro canta, o outro não sei o quê. Fala assim, gente, eu só estou trabalhando. Será que eu estou errada? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu não sei se você está me ouvindo bem, porque às vezes a internet fica meio assim, mas eu estou te ouvindo, apesar de dar uma travada de vez em quando, né? Mas, assim, vou te falar que, você mesmo falou da live, eu planejei fazer um monte, né? Mas vou te falar que, assim, não deu. Porque, realmente, a gente está vivendo um momento muito especial, né? No sentido, não que seja positivo, mas a gente está vivendo um momento que nunca imaginamos que iríamos viver, né? Então, a vida de muitas pessoas, ela virou de cabeça para baixo. Né? Então, a gente está se adaptando à nossa rotina e, junto a tudo isso, né, a gente teve que lidar com situações diversas, algumas não, várias perdas, né? Nós tivemos várias perdas. Por exemplo, eu tive a questão do consultório, então a gente teve que se adaptar. O mês inteiro foi uma loucura, acho que para a maioria dos psicólogos, primeiro mês, porque a grande maioria de nós não atendemos por via telefone. Então, assim, a gente atende, eu atendo no WhatsApp, converso com meus pacientes, mas não atender presencial, ainda mais com crianças, né, também. Então, assim, foi meio que um momento de adaptação muito grande para todo mundo. Então, a gente planejou fazer um monte de coisa, né? Eu acho engraçado você falou isso agora, eu lembrei que na primeira semana da quarentena, teve um monte de... esses pessoal que famoso, né, influencers, que aí botaram assim, vamos aproveitar, vamos aprender inglês, francês, vamos fazer yoga, né, vamos aproveitar para fazer isso. E assim, no primeiro final de semana que bateu, a maioria foi pego, clicado, né, já curtindo viagem, tocando de namorado, etc. Por que só durou uma semana? Né? Então, assim, a gente planejou fazer muita coisa. Eu falei assim, poxa, que legal, vamos aprender livro, vamos ler livros, né? Vamos investir, até cursos eu cheguei a pagar alguns, não concluí, né, não deu tempo para concluir. Mas, assim, a gente está lidando com uma coisa excepcional. A gente está lidando num momento excepcional. E, assim, a gente tem, não só, né, para quem, mesmo para quem tem quem que mora sozinho teve perdas, quem não mora sozinho tem filhos, né, família, casado, tem pai, mãe, teve que se adaptar a tudo isso, né? Então, assim, tu imagina, né? Para minha mãe pedia para comprar coisas, eu tinha que sair, né? Para comprar coisas para ela. Sair não, assim, ligar, né? Ou então ir ao mercado para ela, né? Para poder trazer, porque ela já tem 82 anos, né? Então, assim, é uma loucura, né? Você tem que comprar, você tem que mudar tudo a tua rotina. Eu ia trabalhar, passava no mercado e voltava para casa. Acabou, né? Acabou isso. Né? Então, não é mais assim. Então, eu tive que aprender a lidar com aplicativos, como todo mundo. Então, assim, no início houve essa cobrança, houve pessoas que disseram que foram muito bem-sucedidas, mas a gente vê também que muitas pessoas viram que isso não era possível, né? Não foi possível conseguir cumprir esse planejamento. A gente teve que se adaptar a isso, né? E isso faz parte do quê?
faz parte da aceitação desse momento que é crucial, né? A gente precisa primeiramente aceitar, né, para poder começar a lidar, né, com a ansiedade, que é o nosso grande tema, né, que a gente está aqui falando, né? A gente tem que aprender a aceitar que é um momento diferente e que todo mundo, não tem nem psicólogo, nem médico, todo mundo passou por uma situação, né, tempestuosa e que teve que lidar com isso, né? Então foi um momento de adaptação e nós ainda estamos lidando porque isso ainda não acabou. Não. Né? Isso não acabou. Né? Não, e eu acho que, assim, muito difícil, né? No meu caso aqui, eu tenho uma sobrinha e a minha irmã. Eu e ela também estamos trabalhando muito. E a minha sobrinha, que tem 7 anos, fica assim, tem que estudar, tem que não sei o quê. E aí fica o dia inteiro num dilema. E a gente num dilema também. Então, tenho tido muita, não vou dizer a palavra, não é pena, né? Mas assim, coitada dessa criança que está trancada dentro do apartamento e não pode ver os amiguinhos. Então, assim, de primeira a gente falava muito, né? A ansiedade do idoso, a ansiedade das pessoas, mas as crianças estão sendo muito afetadas, né? E aí, como você falou que está atendendo crianças por videoconferência, né? Esse número aumentou muito de crianças com atendimento? Olha, assim, você sabe que realmente eu acho que as crianças agora estão começando na verdade, não é que eles estão começando a sentir agora, eu acho que os pais estão começando a perceber agora o sofrimento emocional dessas crianças, né? Então, assim, as crianças até então lidaram muito bem, assim, boa parte delas conseguiram viver dentro de casa, né, deixando de se socializar com os coleguinhas, de ir para a escola, de brincar no parquinho, né? Então, elas conseguiram lidar com isso muito bem, mas pra gente não, os pais foi estressante, continua sendo, porque estudar em casa é horrível, né? Então, assim, eu até gosto da convivência, de estar com os filhos em casa. Eu acho que faltou um treinamento aí para homeschooling, né? E faltou também um homeschooling, um método ser conhecido para todo mundo, né? Eu não sou contra o homeschooling. Eu acho que, assim, tem que ter adaptações, né? Há crianças que têm a necessidade de ter o homeschooling, realmente. Mas a escola não deve deixar de existir, né? Porque a escola, ela é realmente, para muitos pais, ela é essencial, para a maioria, né? E para a socialização também. Mas a gente não foi preparado para isso, né? A gente não foi preparado para isso. Então, assim, tanto os pais estão sofrendo muito, né? Como as crianças também estão começando a sofrer, né? Então, isso tudo, né? Oi. E aí meio que congelou aqui para mim, eu não tô te ouvindo. Tá. E o que seria? Vamos primeiro também, quando a gente acha que a gente está falando da ansiedade, queria que você definisse o que é ansiedade. A ansiedade? É porque eu dei picotada aqui, né? Então, então, assim, o que acontece? A ansiedade, ela está muito relacionada a tudo isso que a gente está vivendo. Assim, é um período de ansiedade, como eu falei, né? E essa ansiedade, ela nada mais é do que um estado emocional, né? É um estado emocional mais prolongado que a gente vem vivendo e que ele acaba sendo desencadeada por um medo, né? Que a gente sabe que é um medo real, que é o medo do Covid, né? De sofrer as consequências desse vírus hoje, né? E assim, precisa compreender melhor o que ela é, né? E quais são os sintomas dela, principalmente, né? Tá. E qual seria, que eu acho que essa questão das crianças,
no dia a dia com essas tarefas escolares, e aí tem que comer, tem que fazer não sei o quê, tem que dormir, tem que tomar banho. Eu acho que está sendo uma tragédia. Queria muito que o ano e a Cláudia saiu. Eu acho que temos que dar um pouco como perdido esse ano para poder as crianças terem um pouquinho mais de tranquilidade. Vamos ver se ela... Deixa eu chamar ela aqui de novo. A internet dela estava variando, né? Senão eu vou catar a Renata, que está aqui, para a gente falar também sobre isso, né, Renata? Deixa eu ver se ela entrou. Vamos ver se a dona Renata aceita o meu convite para continuarmos essa conversa aqui. Depois eu chamo a Cláudia de novo. Porque ela está fazendo uns comentários aqui sobre isso que é bem pertinente. Porque o dia a dia de todos nós está sendo assim, muito movimentado. Muitas mudanças, muitos pensamentos, a cabeça voa assim, nossa, cadê? É, é, eu também acho que deu uma travada na internet dela e ela não está conseguindo voltar. Ver se ela entrou. E acho que da Renata também não. Também não conseguiu. Ah, tá. A Renata não pode, porque a cliente dela chegou, então ela não tem como participar. Vamos esperar aqui mais um minutinho. Mas esse é um assunto que tem sido assim, muito recorrente nas conversas com as pessoas, porque é muito difícil o dia a dia de todos nós, com tantas atividades, porque algumas pessoas tá bom, ficaram meio no início meio perdida, depois começamos a ter que todo mundo trabalhar, cumprir o seu ofício, vamos dizer assim. Então, os mais diversos. E no primeiro momento, os primeiros 15 dias, acho que foi tudo meio que assim, estou de férias, vou tentar organizar. Mas agora já são 4 meses, então não tem como ficar eternamente à toa. E também difícil ficar sem fazer nada. Eu estou tentando ler um livro que é sobre comunicação assertiva, né? E psicologia positiva, porque temos que cada vez mais falar melhor com o nosso cliente para poder nos fazer. Acho que a Cláudia chegou aqui agora.
E temos vários livros muito interessantes com temáticas assim. Recomendo. Aqui. Oi. Voltei. Menina, caiu aqui. A internet é um problema, né? Eu não sei se é a hora, mas caiu aqui para mim. Eu até troquei de aplicativo, porque eu não sei se tá aqui agora, porque eu botei em outro aparelho, botei no tablet. Aí eu tô vendo se eu consigo ajustar aqui a posição. Eu fiquei em outra posição aqui, a outra tava melhor, mas... Legal. Tá aqui. Tá, vamos lá. Vamos tentar ver se não cai de novo. Vamos lá. Então. E aí uma outra coisa. Como é que a gente faz para esse pseudo retorno, né? Porque temos algumas questões, alguns lugares estão sendo retomados, que é o caso dos escritórios, alguns escritórios de contabilidade, né? Os próprios consultórios, algumas áreas de lazer voltando. E aí também isso começa a nos dar ansiedade que não tenho que fazer igual aos outros. Então, queria que você falasse para a gente um pouquinho quais são as suas recomendações para isso. Então, assim, hoje as pessoas elas têm muitos receios, né? No caso, ficam muito ansiosas em relação a esse retorno, né? E tudo que está envolvido, né? Então, assim, o que acontece? As pessoas quando entram, geralmente elas vão ter que retornar, elas estão pensando no transporte público, né? Então, assim, eu vou ter que pegar um ônibus, né? Ou eu vou ter que passar por um lugar que é muito movimentado. Ou eu, de repente, vou passar em algum lugar que eu não tenho controle totalmente pelo ambiente, né? Então, assim, mas eu sou obrigada a passar por esses locais, né? E nesse caso, a gente está lidando com um medo real, né? Porque o medo, assim, a ansiedade, ela é o medo, né? Então, existe o medo real, que é o medo de contaminação, e existe o medo do e se, né? E se eu passar por ali e me contaminar, né? E se, de repente, alguém espirrar em mim e tossir em mim, né? Para esse tipo de questão do e se, né? A gente precisa parar e realmente usar a nossa capacidade cognitiva para poder compreender essa situação, né? Primeira coisa, assim, acho que tem várias formas que a gente pode lidar com isso, né? Então, a gente pode meio que dividir, né, o nosso pensamento, né, em um cérebro emocional, né? Aqui em 3, vou dar ações, né? Um cérebro emocional, um cérebro racional, um cérebro que digamos que ele tudo bem, eu sinto, né? Todo mundo está sentindo, não há nada de mal isso. Se eu passar por aquele caminho, qual a probabilidade que tem de que eu venha a ser contaminada, né? Então, assim, é possível? É possível, mas é provável? Não é provável. Você que é contabilista, né, que lida muito com números, né, sabe que tem uma diferença entre isso, né? Entre aquilo que é possível, né? É possível que o avião caia? Mas é provável que o avião caia aqui em cima nesse momento? A possibilidade é mínima, né, que isso venha acontecer. Então, assim... É mínima. Não é, né? É mínima. Então, assim, a gente tem que parar a pensar que, o vírus, não estou menosprezando o vírus ele é real, a gente sabe que tem perigo, sim. Mas a gente vê aí que muito do medo que a gente está sentindo é um medo que está sendo colocado de forma, principalmente midiática, né? A mídia, ela tem feito uma pressão muito grande, né? Ontem mesmo, eu vi o noticiário que ontem bateu o recorde. Eu falei assim, gente, mas a curva anteontem não estava estável, né? Estavam reclamando que as curvas não desciam, mas tá estável, como é que vai ter recorde? Se você for levar o recorde que 60 mil anteontem foi um número que morreram e botar 60 mil e um hoje, lógico que você vai dar um recorde,
né? Mas a questão ali é a curva, né? A gente está dentro de uma situação que está meio estável. Então, assim, os hospitais de campanha, eu vi agora mesmo em São Paulo, parece que mais um vai ser desativado. Então, assim, não é que o vírus não vai existir, a gente vai conviver com ele, né, por algum tempo. A gente ainda não alcançou aquilo que os especialistas chamam de imunidade de rebanho, né? Que seria 70%, mais ou menos. Mas a verdade é que, assim, os leitos não lotaram, né? E no início, para mim foi a gota d'água, né? Uma repórter entrar dentro de um caminhão frigorífico, né? Numa cidade do interior, que nem deve ter, assim, um ml, assim, altura, né? E daí, para dizer que tinham 6 corpos lá dentro, 5 corpos lá dentro, que já tinha mais caminhões à espera. Ou seja, isso é pânico total, né? Então, assim, a gente está falando de pessoas normais que não têm... pessoas normais não, né? Pessoas, assim, que não têm um histórico de transtorno de ansiedade ao longo da vida, né? Isso é uma coisa que assusta, né? Que deixa a gente polvorosa. Eu falo assim, gente, o que é isso, né? Agora, você imagina pessoas que já têm um histórico de transtorno de ansiedade, né? Para pessoas que têm um histórico de transtorno obsessivo-compulsivo, né? Para pessoas que têm um histórico de síndrome do pânico, né? Então, assim, foi um caos, né? Então, isso, a mídia, ela ocasionou muita desinformação e muito excesso também, né? Então, assim, uma coisa é você alertar a população de um perigo real, né? Fornecer dicas do que ela pode fazer, mas e outra coisa diferente é você estabelecer um pânico, né? Então, assim, voltando, né? A ansiedade, ela é muito baseada no e se, né? E se algo acontecer? E se eu ficar desempregado? E se minha mãe se contaminar? Então, assim, não é um fato, né? Não é um fato em si. Então, a gente tem que fazer o quê? Primeira coisa, a gente analisa essa possibilidade. E outra coisa é o que nós aprendemos de questões de segurança para lidar com esse vírus ao longo desse tempo, né? Então, a gente aprendeu o quê? Vamos usar máscara, né? Vamos manter o distanciamento social, vamos manter a higiene pessoal, né? Vamos evitar aglomerações. Então, se eu posso ir ao trabalho, de repente, caso eu consiga ir num horário que não tenha muita gente, né? Caso eu consiga ir de carro, né? Caso eu possa trabalhar de casa, né? Caso também, uma coisa que você falou que é importante, que eu acho que assim, eu não vi nenhuma matéria sobre isso agora, mas, por exemplo, para quem está trabalhando, voltando para o escritório, né? Você tem casa de baias, né? Então, assim, conversar com a equipe para manter o distanciamento, né? Porque nós voltamos diferentes também, né? Nós voltamos diferentes dessa pandemia, né? Todo mundo voltou diferente. Então, assim, a gente tem um receio, a gente tem uma ansiedade a mais. Então, por questão de respeito, né? Vamos conversar com os colegas para todo mundo manter o distanciamento, né? Evitar tomar as medidas, nem que seja semanalmente, frequentemente, né? Conversar saber também dizer não, quando é o caso, por exemplo. Já tem gente marcando festa, né? Marcando festa. Já tem. Gente marcando festa de aniversário, festinha de encontro. Então, assim, mas é pouca gente. Mas a questão é, você se sente confortável para ir? Né? Então, assim, você confia, você sabe quem são as pessoas que vão estar lá, você confia que todas aquelas pessoas vão tomar as medidas de segurança também. Né? Então, assim, tem coisas que a gente já aprendeu e que a gente pode pensar, né? E isso tudo pode reduzir a nossa ansiedade nesse momento de retorno, né? Sim. Até porque esse retorno, como está mostrando em outros países, ele é um retorno que é meio que vai e volta, né? Então a gente vai voltar, mas pode fechar a qualquer momento e retornar todo mundo, né? Parar, fechar tudo de novo. Então, assim, a gente tem que saber que essa onda, né? Ela vai existir, então ela vai e volta, né? Então a gente vai ter que continuar mantendo a vigilância sem entrar em pânico, né? Sem deixar que isso tome conta da gente de uma forma que a gente não consiga mais suportar, né? Mas assim, sabe uma coisa que eu acho...
Não, pode falar. que uma coisa que eu acho impressionante dessa pandemia é, tivemos que ensinar as pessoas a ter higiene. Segundo, se começou a se discutir essa questão do saneamento e esse cuidado com o outro, né? Você estava falando que você saía para cuidar, para fazer uma compra para sua mãe, para levar. Esse cuidado com o idoso que passamos a ter. Lembro que várias vezes a gente escutava assim, mas o idoso não faz nada. E agora se percebe que o seguinte, não temos que fazer o contrário, nós é que temos que cuidar deles, né? Então isso também começa, isso eu acho uma das coisas que tem dado muita ansiedade nas famílias, como é que eu vou cuidar dessa pessoa que cuidou de mim, mas eu não sei cuidar dela, né? Isso também é uma forma, uma discussão e uma coisa que vai prosperando essa questão da ansiedade. E aí quando fala assim, vamos retomar o trabalho, como assim? Mas aí o que eu vou fazer com a minha mãe, com a minha avó, que eu cuido dela? Não? Sim. Sim, isso aí... olha só que situação louca que a gente está vivendo. A gente, em março, foi jogado numa conexão que cirurgias, tratamentos. Estamos tentando nos acomodar a ela. E agora, de repente, mudar isso de uma hora para outra, né? Eu acho que assim, é uma coisa que é muito interessante, porque assim, a gente não se forma como pessoa da noite para o dia. Você não chegou no seu cargo como contadora da noite para o dia, né? Eu também, né? Então, assim, houve um projeto para abrir uma clínica, houve um projeto para estudar, né? Eu tinha congressos pagos também esse ano já, né? Para fazer. Então, assim, a gente tinha planos, né? De repente, cancelamos tudo, né? Cancelamos tudo e beleza, agora eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar da escola dos meus filhos e assim, entramos dentro dessa situação, né? Tem que fazer tudo online. E agora, de repente, a situação de ficar fazendo limpeza. Sim, toda hora, né? As unhas não duram, né? A gente faz a unha assim, tá toda hora. Não, né? Isso eu já nem faço mais. É uma coisa, né? Haja álcool gel. No meu condomínio, minha digital já foi embora, porque assim, eu já não tinha essa daqui agora foi embora. Eu tenho que refazer a digital porque já não vai mais, entendeu? Aí eu não sei qual o dedo que vai sobrar digital aqui, né, para poder fazer alguma coisa. Mas assim, é isso que está acontecendo. Então a gente está tendo que se readaptar. A gente precisa, o ser humano precisa de um tempo para se adaptar à rotina, porque causa conforto, né? Então assim, a gente estava numa situação que era confortável, porque a gente tinha planejado como ia ser, né? É lógico que a vida tem seus momentos, né, que reviravolta, mas essa instabilidade, ela era uma coisa que não era muito, assim, frequente, né? Mas, de repente, a gente tem que mudar tudo, né? E agora, de repente, vem alguém e fala assim, olha, você tem que levar o seu filho para a escola, mas calma aí, né? Calma aí, não vai ser tão rápido, né? Não é assim. Então, assim, a gente precisa de tempo para isso, né? Não houve nenhuma preparação, né? Assim, o governo chega e fala assim, vamos abrir escola. Calma. Você sabe se, por um acaso, todas as escolas têm capacidade, né? Para retornar, né? Porque a gente sabe que as escolas tiveram perdas também, né? Então, assim, tiveram que mandar funcionários embora, né? Tô tudo voltando devagar, né? E você tem que fazer limpeza, né? Muitas escolas até embutem o preço da material de limpeza na mensalidade escolar, né? Então, como é que vai ser isso? Né? Então, assim, tudo isso tem que ser bem pensado para retornar com segurança. Mas eu também, assim, por outro lado, eu também vejo que há pais que precisam voltar a trabalhar, né? E que esses precisam da escola. Principalmente aqueles que trabalham em período integral, né? Então, assim, eu acho que
se fosse para retornar, esses pais deveriam ser prioridade, né? Porque se eles precisam retornar, a gente está falando ali de necessidade básica. A gente está falando de emprego, né? De trabalho, do sustento, de você conseguir pagar o lugar que você mora, você pagar as suas contas básicas, de você comer, né? Então, assim, esses pais estão numa apreensão terrível dentro de casa, porque eles precisam muitas vezes trabalhar na rua. Tem gente que trabalha diretamente na rua, né? E não tem onde deixar, né? Então, assim, não está sendo muito bem pensado isso, né? Então, é só é como uma questão de data, né? Ah, vai começar dia 15, né? Vai começar... né? Então, assim, a gente fica realmente numa insegurança, né? Que de certo modo, assusta de verdade. Mas, como eu falei, assim, a gente tem que focar naquilo que a gente pode fazer, né? A gente precisa focar naquilo que está no nosso alcance, para controlar essa tensão que a gente vai estar vivendo daqui para frente, né? Até isso acabar, né? Então, e tem assim, como que eu faço exercício? Desculpa. E tem alguma técnica, vou chamar de exercício, que você possa fazer para você começar a pensar nisso? Falar assim, é o caso, por exemplo, até para trabalhar com as crianças. Então, estão se falando aí das aulas começarem 2 de agosto, 15 de agosto. Acho que é 15 de agosto. Como preparar essas crianças? Tem alguma coisa que as mães que estão aqui nos ouvindo, possa fazer para começar a preparar? Eu acho que é muito difícil, porque as crianças vão ter que usar máscara, manter distanciamento, rodízio de criança, e eu tenho a minha maior dó. São os professores que vão estar ali também num momento diferente. Não sei, eu tenho pena dessas pessoas, porque não sei como é que elas vão fazer. Eu acho que, assim, essa situação ela é extremamente difícil, porque, assim, em primeiro lugar, a questão da saúde mental, ela é chamada já desde o início como quarta onda, né? Então, assim, ela é uma quarta onda porque na verdade, ela vai ter uma sequência, né? Ela segue, no caso, os casos de Covid primeiro, né? Depois as pessoas que tratamento, e depois as pessoas que não tem mais jeito para tratamento, né? E depois vem a questão da saúde mental, que vai afetar todo mundo. Só que a saúde mental, assim, ela é quarta onda, mas não é que ela vai acontecer em quarto. Ela está acontecendo desde o início, né? Ela é uma onda porque ela está subindo, né? Então, desde o início, as pessoas estão tendo ansiedade, né? As pessoas estão tendo ansiedade desde o início, então ela está subindo, subindo. E ela está ficando num grau que as pessoas podem realmente meio que colapsar, né? Porque está aumentando. E eu já sinto isso nas crianças, né? As crianças estão começando a apresentar sintomas de ansiedade, sintomas de medo, né? E que são diferentes dos adultos, né? Então, assim, você passa o tempo todo, não, tem que ficar em casa porque senão você vai ficar doente, você pode morrer. De repente, você chega e fala, não, criança, agora você pode ir para a escola, né? Então, assim, a criança não entende, né? Você vai me mandar um risco, eu vou chegar lá na escola, vou ver todo mundo de máscara. As crianças não podendo encostar uma na outra e eu corro o risco de ficar doente. Então, assim, olha a situação, né? Então, assim, tudo isso, né? E um professor que também tem família, um professor que também tem os seus problemas, né? E que vai ter que aquelas crianças, ou seja, cadê a questão do cuidado com o professor, o cuidado mental do professor também, né? Porque as crianças estão começando a sofrer, né? E assim, eu falo para você porque o que acontece? Por conta de problemas da internet, eu comecei a atender a criança mês passado, né? Eu estava atendendo os adultos apenas online e as crianças eu voltei a atender agora mês passado. E estou começando a receber um chamado de pais, né, com crianças com problemas de comportamento, né? Sim. E dentro dessas crianças com problemas de comportamento, eu tenho suspeito, ainda estou analisando, mas assim, isso estou falando dos meus dados, né? Lá fora isso já está bastante confirmado, né? Que as crianças estão realmente tendo mais problemas com ansiedade e com depressão. E adolescentes também, né? Então, assim,
embora os adolescentes sejam um grupo que muitas vezes é rebelde a esses cuidados, né? Porque o adolescente, culturalmente, ele é para ser contra tudo, né? E contra todos, né? Então, tem sempre essa coisa do adolescente, né? Mas as crianças estão apresentando isso de uma forma que está subindo. Agora, você imagina você, um professor que vai trazer os problemas pessoais, as dificuldades pessoais dele, vai ter que controlar uma turma que, mesmo que seja pela metade ou reduzida, vai estar ansiosa para retornar, mas ao mesmo tempo cheio de energia que ele não sabe lidar. Ele não sabe se... Porque a criança apresenta a depressão e a ansiedade de uma forma completamente diferente do adulto. A gente, quando tá com depressão, vai para a cama, né? Não quer fazer nada. A criança não. A criança sente dor de estômago, ela fica irritada, ela quer brigar, ela quer bater. Então, imagina o que pode acontecer na escola se essas crianças também não tiverem uma assistência, né, junto com esses professores. Né? Então, assim, tudo isso tem que ser pensado, muito bem pensado. Né? Não sei se vai ser pensado. Não, e porque, agora a gente... Né, as circunstâncias desse país são diferentes. Não, e agora falando, né, falando ainda dessa questão das escolas, por exemplo, falar um pouquinho para os estudantes de contabilidade, né, que vão fazer o exame de suficiência ano que vem. Mas vão fazer ano que vem o exame de suficiência de uma forma diferente, porque talvez seja de forma online. Ainda ninguém... talvez seja assim, mas ao mesmo tempo eles estão tendo aula de forma diferente. Então, queria muito que estamos quase no finalzinho, qual a recomendação você daria para esse jovem que vai fazer o exame de suficiência, que ele tivesse, sei lá, não sei se tem uma técnica de respiração, eu estou achando que tem que fazer yoga. Yoga, meditação, que eu tenho visto umas coisas que falam assim, faz yoga, faz meditação. Para mim não adianta nada. Eu sempre fiz yoga, mas ultimamente não tem nada que resolva. A não ser o sol. Nossa, tomar sol é bom demais. Não, assim, todas essas medidas, elas são válidas, né? Então, assim, você procurar fazer coisas que relaxam são válidas. Mas, assim, a questão é que a gente não trabalha, né? A gente não consegue estabelecer uma calma assim tão rápido. Os pacientes é o seguinte: vocês já desde agora começar a estabelecer uma hora de preocupação, né? Seja 15 minutos, não uma hora ou meia hora, né? Então, assim, foca no dia a dia, foca nas coisas que você precisa fazer, estudar a matéria, enfim, tal. E separa 15 ou 20 minutos do seu dia para você pensar naquilo que te preocupa. Isso é um treino que tem que ser feito ao longo do tempo, né? Como a prova ano que vem, dá tempo para ele fazer. Eu faço, assim, eu incentivo isso. Eu faço isso já há muitos anos. Porque às vezes a gente tem problemas que esses estudantes, por exemplo, já são estudantes já adultos, né? Eles vivem dentro de famílias que muitas vezes podem não ser famílias colaborativas, né? Podem ser famílias muito disfuncionais também. Então, eles podem não ter um ambiente tranquilo para isso, né? Então, o que eles precisam fazer é tentar aumentar a técnica deles de concentração e tentar pensar, estabelecer um horário para eles pensarem naquilo que aborrece, naquilo que deixa eles tristes. E assim, com o tempo, eles já vão conseguindo, digamos que, modelar esse pensamento deles para que eles tenham, assim, uma vida produtiva. Porque a ansiedade, né, a gente tem que dividir. Existe uma ansiedade produtiva e existe uma ansiedade que é indutiva, né? Então, a gente tem que parar para pensar. Porque, assim, não uma ansiedade em si, desculpa, né? São pensamentos, né? Pensamentos produtivos e pensamentos que não são produtivos. E esses pensamentos produtivos, eles vão gerar, melhor dizendo, né, uma ansiedade que às vezes é desnecessária. Assim, o que eu tenho que pensar agora? No meu trabalho, né? Aprender. Né? Isso seria um pensamento produtivo. Né? Se eu for ficar pensando agora que ano que vem eu vou chegar a essa prova e eu não sei se eu vou ter condições de fazer essa prova,
porque eu não sei se... Aí que começa aqui, né? Ele já, a partir de agora, já não consegue nem mais estudar, né? Então, se a preocupação... Mas se a preocupação dele é real, tá bom. né? Se a preocupação dele é real, o que ele pode fazer? Né? Se a preocupação dele é real, ele pode tirar 15, 20 minutos para pensar nisso durante o dia, né? E aí, se esse pensamento vier na cabeça dele, ele pode falar assim, ok, eu tenho problemas, eu tenho preocupações, mas não é hora de pensar nisso. 4h45 eu vou pensar sobre isso. Sempre numa hora em que estiver longe do sono, sempre na hora que estiver longe do sono. Agora, quando vai chegando na prova, isso aí já vai ajudando a manter a... Entendeu? Ele vai tomar todas as outras medidas. Vai cuidar da alimentação, vai fazer ginástica, vai procurar um tratamento que ele achar melhor para ele. Mas ele tem que já ir treinando a cognição dele para controlar essa ansiedade, para gerenciar essa ansiedade. Entende? Então, quando você começa já a fazer isso desde antes, é mais fácil, porque isso funciona. Você consegue focar naquilo que é importante naquele momento, né? Isso vai reduzindo, né, a sua ansiedade ao longo do dia, né? Sabe uma coisa que é engraçada que acontece? Né? Às vezes você... suponhamos, isso é uma coisa que é legal você fazer no horário mesmo. Você escrever, sei lá, quinta-feira, 4h45, eu vou pensar nesse problema. Né? Hoje, quando eu tenho que fazer isso, eu faço uma vez por semana só, porque a vida é muito corrida, não dá tempo, né? Então, eu posso ou fazer isso diariamente, né? Começar diariamente, ou eu posso fazer uma vez por semana só. Às vezes, eu começo a absorver nas atividades e eu esqueço que eu tenho que pensar num problema. E o que é legal é que se eu não pensei, dane-se, agora eu só vou pensar amanhã ou semana que vem. Entendeu? Nesse horário. Entendeu? Uma coisa que então, eu tenho feito é fazer, estabelecer algumas metas e alguns objetivos, né? E propósitos, e faço lista. Então, o que eu tenho para fazer para atingir esse objetivo? Então, vou fazendo lista e tenho feito. Faço a lista, é isso. E vou cumprindo a minha lista. Um pouco assim, tenho me sentido um pouco menos ansiosa, né? Porque tem muitas coisas acontecendo. E agora fico com muita dó das pessoas que não conseguem. Porque também isso, né, Cláudia? Acho que é uma coisa que não se ensina na escola. A organizar, isso que você está falando, organizar o pensamento. Como estudar? Exatamente. Eu lembro que quando eu fui fazer o mestrado, uma professora falou isso para mim na aula de metodologia. Organiza a metodologia de estudar. Então, todo dia você vai ler um livro, você vai fazer um resumo, depois você abandona isso, vai fazer outra coisa. E eu acho que falta um pouco isso, de maneira geral, para as pessoas. Exato. No dia a dia. Aí acaba ficando a ansiedade dobra, porque como é que eu faço? Por isso é que eu perguntei se você tinha alguma dica. E você perde tempo. Não tenho. Eu acho que assim, você perde tempo, porque assim, eu tenho um colega que a gente tem estudado sobre isso, sobre a questão justamente de organizar o estudo, né? Estudar, né? Então, às vezes a gente perde muito tempo relendo e relendo uma matéria em que a gente não sabe nem achar quais são os pontos principais dessa matéria, né? E eu tive alguns poucos professores que, quando davam aula, botavam quais eram os pontos principais naquela aula, né? Então, chegavam assim e falavam assim, olha, é isso aqui que vocês têm que aprender hoje. Então, a gente já começava a aula pensando no que era o ponto principal, né? E daí ele ia abordando em tópicos aquilo que era importante, né? Por exemplo, acho que voltou, né? Voltou. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Se você está lendo um livro muito difícil,
Se você está lendo um livro muito difícil, se a matéria é muito difícil, você leia a primeira vez, né? Na segunda vez que você compreender, você marca o que realmente é importante, senão o livro fica todo marcado, né? Por coisas que não são importantes, e na hora de você estudar, você não vai saber qual é o ponto realmente chave, né? Então, assim, essas pequenas coisas, de você aprender a estudar, tem aquela técnica de visualização que eu acho muito legal, eu faço muito também, né? Que é o do... Gente, fugiu agora o nome. Tentar lembrar o nome. É uma que você começa, você faz os desenhos, você bota as palavras principais, fugiu agora o nome. Né? E daí você vai fazendo as setinhas, né? Você vai fazendo as setinhas e vai colocando as definições de um lado, você vai colocando os links que você vai tendo do outro. E depois, eu esqueci agora o nome, fugiu. Né? E que você faz, acaba que você consegue colocar, às vezes, vários capítulos numa folha só, né? Porque você vai sintetizando a informação, né? Eu acho que falta as escolas, as universidades ensinarem para os alunos como estudar, né? Para que eles consigam adquirir isso com mais eficiência. Assim, essa questão do estudo, ela é muito complicada também, né? Então, assim, porque a gente tem todo um método aí, que já está há anos aí, e que ele foca em questões que, às vezes, até impalpáveis em relação à aprendizagem, né? Você que é da matemática... Eu não sou da matemática, mas, assim, eu tenho um pensamento lógico, sabe? Então, assim, eu tenho uma tendência a ter um pensamento lógico muito grande. Então, eu sinto falta da objetividade, sabe? Eu falo muito, mas eu sinto falta dessa objetividade. Então, eu tenho que fazer um link com as coisas. Então, assim, eu preciso linkar uma coisa com a outra para poder... agora eu entendi, né? Então, hoje, nas escolas, tudo fica muito solto, porque é muito interpretação, né? Estimula um raciocínio, sem que, contudo, você dê uma base para que possa se raciocinar, né? Então, assim, é tudo muito diferente. Então, para que seja eficiente, muita coisa tem que mudar. Mas, assim, eu acho que, de modo geral, para os estudantes, tem um caminho legal na internet mesmo. Porque, assim, a internet é aquela história. Mas tem muita coisa boa, né? Então, tem muitos, até mesmo vídeos, né? Vídeos, tem links que explicam como você pode estudar, aumentar a sua eficácia em estudar, né? E daí o aluno vai procurando um método que é mais eficaz para ele, né? E sem que ele perca, isso é muito chato, né? É muito chato você ter que voltar uma matéria novamente que você já leu, né? Quando de repente o mapa mental, né? Você podia usar o mapa mental. O mapa mental. Né? Eu faço. O mapa mental. Você faz um desenhozinho lá, né? Botar lá, eu vou estudar, suponhamos, para nada. Então, assim, não tem como explicar, né? Essa parte de contabilidade eu não sei. Mas, assim, eu vou lá e vou estudar o céu, então eu vou botar... Tem vários sites hoje, tem uns sites, acho que é Cognite. Eu tenho feito assim, eu pego um livro, faço o mapa mental dele primeiro, depois que eu faço o mapa mental, eu começo a ler ele. E aí é muito legal, porque quando você lê o livro, você já vai fazendo as conexões, e aí depois faço geralmente um resumo em PowerPoint, porque aí eu posso usar palavras e imagens e gravo vídeo sobre aquilo. Eu tenho alguns livros no meu canal no YouTube que eu fiz isso. E acho muito legal. Cláudia, estamos terminando, tem 5 minutinhos. Queria falar para todo mundo que esse vídeo vai estar disponível a partir de manhã no canal do YouTube do Sindicont Rio. A Cláudia também vai estar no canal da Cláudia. Eu acho que essa coisa da ansiedade é muito bom para a gente falar e cada vez mais, porque temos que... Esse novo normal aí, não sei que novo normal é esse, eu só sei que esse negócio da faxina e da limpeza vai continuar, né? Tem para os escritórios que estão nos ouvindo aqui, a regra de ouro são 3 faxinas por dia nos escritórios, fora álcool gel, fora pia.
Já tem gente falando até que antes de entrar no escritório tem que ter uma pia, tem que ter uma pia, tem que ter um tapete, tem que ter um gel. Caraca, a gente vai ter que sair de casa vestido de... Eu já acho que a gente tem que botar uns descartáveis na porta do escritório e entrega para cada um. Na hora do almoço ele tira, depois faz e coloca de novo. Sei lá, eu acho... Ou então, gente, que eu acho primordial, continuar trabalhando em casa, que trabalhar em casa é muito bom, desde que você se organize, você não deixe de fazer suas coisas, faça mesmo um exercício físico, tome sol, converse com outras pessoas. Então, essa coisa que as pessoas gostam muito do WhatsApp, não sei o quê, eu gosto de ligar para as pessoas. Liga, bate um papo, troca, não fala de trabalho ou fala de besteira, né? Fazer essas vídeos assim, que eu acho que é muito conforto, te dá um certo conforto de não estar podendo abraçar a pessoa, né? Verdade. Então, eu acho que é uma forma da gente buscar. E aí, não sei o que você nos sugere, o que você quer das suas considerações finais, deixar uma mensagem para a gente. Falar para as pessoas que agora a gente só tem live daqui a 15 dias, porque semana que vem, na quinta-feira, é meu aniversário. Então, aí eu falei, não vou fazer live, não. Vou só fazer live mandando beijo para todo mundo. Então, queremos só na outra semana. Na outra semana também, que a gente vai fazer sobre... Seja profissional na sua profissão. Vai ser aqui no Instagram, né? Às 16 horas, que a gente achou que é um horário bem legal. E quem quiser saber de algum tema ou sugerir temas para a gente fazer lives e fazer lives curtas ou grandes, manda para a gente. Se tiver alguma dúvida que ficou, manda pelo direct para a gente, que respondo. Temos um grupo de comunicação que estamos batalhando no sindicato para fazer o melhor para o profissional da contabilidade. E aí queria agradecer muito a você por ter nos dado essa oportunidade de conversar, agradecer muito aos colaboradores do sindicato que estão aqui na live com a gente e nos ajudam todos os dias a fazer um dia melhor, um sindicato melhor, tá? Muito obrigada. E aí te deixo aí, temos mais 2 minutinhos que dá para sua dica e seus contatos para as pessoas, né? Então, assim, quem quiser entrar em contato comigo pode ir lá pelo próprio Instagram, né? Que tem meu número, né, do WhatsApp para entrar em contato, ou pode deixar uma pergunta lá que depois eu respondo, né? Assim que eu puder, né? Eu vou sair daqui e vou começar a trabalhar de novo também, né? Mas, assim, a única coisa que eu quero deixar para as pessoas em relação a isso é que, assim, a ansiedade, ela tem um e eu sei que até para os amigos dele, né? Muito menos às vezes para poder ajudar ou até mesmo ouvir, né? Mas assim, procure a sua rede de apoio, né? Para desabafar mesmo, se for o caso, né? Mas se sentir que está saindo do limite, né? Se perceber que seu filho, né, ou algum parente idoso está passando por isso, não hesite em procurar ajuda, porque a gente está vivendo uma situação séria e que, assim, tá light, mas vai ser por muito tempo. Então, fica esse alerta,